este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje nós vamos falar sobre o cemitério israelita de Cubatão, ou o cemitério das Polacas. É um tema que nós já abordamos aqui nesse programa, mas que, em função aí de uma grande novidade, nós vamos retomar o assunto. A novidade é que no dia 30 de junho, último, o cemitério foi reaberto para visitação depois de um período de obras de restauro. Todas as 69 lápides foram totalmente restauradas e o cemitério passou por uma grande obra de limpeza e manutenção. Tudo por conta da Associação Cemitério Israelita de São Paulo, também conhecida como Hevra Kadisha, que financiou essa obra de restauro. E muita gente em Cubatão não conhece esse local. O cemitério israelita de Cubatão ele é tombado como patrimônio histórico do município desde 2010. Representa, portanto, um dos grandes patrimônios históricos e culturais do nosso município, da região e também do Brasil. E também, por outro lado, possui uma história bastante dramática. O cemitério israelita de Cubatão ele foi formado a partir de 1929, quando as polacas compraram um terreno aqui no então distrito cubatense, e aí a partir daí começaram então os sepultamentos. Mas quem são essas polacas? Polacas é uma maneira de se referir a moças e mulheres que foram traficadas do leste europeu em meados do século XIX até a primeira metade do século XX e colocadas na prostituição em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires principalmente, Nova York. Elas vinham trazidas, enganadas e com propostas de casamento, mas quando chegavam, desembarcavam na América, eram colocadas a serviço de cafetões ou de cafetins, como era utilizado o termo nessa época. Eram mulheres que não tinham muita escolha, porque viviam uma vida de muita pobreza e miséria na Europa, período que antecedeu, inclusive, grandes guerras. E por conta dessas falsas promessas, eram, então, trazidas para cá e obrigadas a se prostituírem. O termo polaca é utilizado porque uma boa parte dessas mulheres ou vinham da Polônia, ou passava pela Polônia, em direção primeiro a Buenos Aires, onde eram então distribuídas para diversas partes da América. Mas eram mulheres da Ucrânia, da Letônia, da Lituânia, da Rússia e de outras regiões do leste europeu, que aqui desembarcavam e durante muito tempo trabalharam na prostituição em grandes cidades, como também Santos, por conta da questão portuária. Essas mulheres, elas ficaram desprovidas de toda a sua dignidade enquanto pessoa, porque a própria comunidade judaica não as aceitava por conta da prostituição, e para manter um mínimo de condições de sobrevivência, elas criavam associações de mútua ajuda, como a Sociedade Beneficente Israelita de Santos, e através dessa associação custeavam remédios, internações e também os sepultamentos em cemitérios exclusivos para elas, como o de Cubatão. O cemitério israelita de Cubatão, ou cemitério das Polacas, é o primeiro cemitério tombado como patrimônio histórico. Em seguida, o cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro, também foi considerado patrimônio histórico e também é um cemitério onde estão sepultadas as polacas. Muito recentemente é que a comunidade judaica tradicional passou a aceitar
essa história dramática, sendo que nesse dia 30 de junho, com a reabertura do cemitério de Cubatão, os seus representantes da Associação Cemitério Israelita pediram solenemente perdão a essas mulheres por tudo que elas passaram, considerando que foram pessoas da própria comunidade judaica que traficavam essas mulheres. A palavra kaftin, utilizada na época, de origem também, a palavra de origem judaica, acabou se transformando na nossa língua portuguesa em cafetão, por isso que até hoje, inclusive, nós utilizamos esse termo. Vale a pena conhecer essa história, vale a pena conhecer o local, e nós, inclusive, começamos a agendar visitas monitoradas para que as pessoas tenham contato com essa história. Os interessados em visitar o cemitério poderão encaminhar mensagem no e-mail que aparece no vídeo, e nós então entraremos em contato para levar as pessoas interessadas a conhecer esse local. Próximo bloco a gente continua falando um pouquinho sobre o cemitério israelita de Cubatão. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo, e hoje falando sobre o cemitério israelita de Cubatão, ou o cemitério das Polacas. Falamos agora há pouco que esse cemitério, um cemitério relativamente pequeno, possui 69 lápides, sendo 54 de mulheres e outras 15 de homens. Nós não conhecemos a história de vida de cada uma dessas pessoas ali sepultadas. Sabemos que, de modo geral, são mulheres que foram exploradas na prostituição, e que esses homens também sepultados eram os kaftins, as pessoas que as exploravam e que muitas vezes também contraíam como e acabavam realmente vivendo como marido e mulher. Como falamos, nós não temos um histórico de cada uma dessas pessoas sepultadas. Um outro fato interessante é que, originalmente, esse cemitério, junto com o cemitério municipal, localizava-se ao sopé da serra, próximo ali dos tanques da refinaria, na subida pelo caminho do mar, pela estrada velha do caminho do mar, e que, em função da construção da refinaria, em 1953, houve, então, o traslado dos corpos e das lápides, das sepulturas de todo o cemitério hebraico e o cemitério municipal. O cemitério hebraico, ou o cemitério israelita, havia sido terreno comprado pelas polacas em 1929, e com esse traslado, a prefeitura à época, com o prefeito Armando Cunha, fez um decreto cedendo o espaço do atual cemitério para a associação, para a Sociedade Beneficente Israelita de Santos, Associação das Polacas. Nós vamos ver em seguida um programa veiculado pela TV Aberta de São Paulo, programa chamado Shalom Brasil, da comunidade israelita, fazendo a cobertura do dia da reabertura do cemitério, no dia 30 de junho. E com isso nós encerramos o programa de hoje e aguardamos aí no próximo programa a audiência de todos.
para mais um assunto sobre nossa cidade. Até mais. Em um momento especial, o cemitério israelita de Cubatão reabriu as portas para visitação. A reinauguração se deu através da parceria entre a Prefeitura da cidade, Sociedade Israelita de Santos e a Hevra Kadisha. Em 1929, foi fundado o Cemitério das Polacas, conhecido por abrigar lápides de imigrantes judeus, sendo 69 lápides ao total, 54 mulheres e 15 homens. O local foi restaurado e reinaugurado para visitação do público. Guilherme, conta um pouco sobre a história desse cemitério. Esse cemitério, ele originalmente ficava a uns 500 metros em direção à refinaria. Até a década de 50 ele era lá, mas quando construíram a refinaria ele foi removido para esse local que é onde está o cemitério municipal de Cubatão mesmo. Ele surge na década de 20 do século passado. São as prostitutas que ficavam em Santos, que organizaram esse cemitério. Elas eram excluídas do cemitério normal dos judeus, então elas criaram esse cemitério para elas. Quais as mudanças tiveram depois dessa reforma? Cada túmulo foi restaurado manualmente, repintado, as pedras consertadas, os nomes recuperados. A Hevra Kadisha significa a Irmandade Sagrada. Nós temos a obrigação de dar o último amparo àquele que falece, sem perguntar o que ele fez em vida, e essas pessoas aqui enterradas estavam abandonadas. Se a Hevra Kadisha tem recursos para manter o cemitério do Embu, do Butantã, da Vila Mariana, no mais alto padrão do mundo, como os melhores cemitérios do mundo, tem que também manter com dignidade esse cemitério dessas pessoas da comunidade que fazem parte do povo judeu. Então, para a nossa memória é muito importante. Um povo só se constrói através do passado, do presente, para ter um grande futuro. E especialmente essas pessoas que estão enterradas aqui, essas pessoas que foi colocado sobre eles um carimbo de escravas brancas, mas isso sozinho de escrever escravas brancas significa que eles não são tão culpadas como o mundo acredita. E seguramente eles hoje, nesse momento, quando foi reinaugurado e foi falado um Kelmo al-Arhamim, foi falado o Kaddish, seguramente nesse momento as almas deles, eles estão mais tranquilos. O cemitério foi tombado em 2010 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, tornando-se o primeiro cemitério israelita do país a ser considerado patrimônio histórico. Nossa obrigação é restaurar não só o cemitério fisicamente, mas principalmente a imagem dessas pessoas que, na sua enorme maioria, foram enganadas e acabaram indo para uma vida que naquela época tinha assim um castigo muito grande. Então, para nós da Hevra é uma obrigação, nós estamos cumprindo essa obrigação e eu espero realmente que as pessoas venham visitar e venham conhecer a verdadeira história, como essas mulheres foram enganadas, como elas se organizaram para ter esse cemitério, enfim, é uma história bastante bonita. Qual a importância da restauração desse cemitério para a comunidade judaica? Eu acho de primordial importância, porque essas pessoas que estão enterradas aqui têm a sua história, têm o seu passado que foi feio para a população em geral, mas foi orgulhosa para todos que conheceram o problema que elas tiveram. Eu acho que muito importante, tem que restaurar como foi feito e conservar sempre. Prefeito, fala um pouquinho da importância desse espaço e do apoio de Cubatão. Olha, para nós é gratificante, nós temos aqui um pedaço, preservado da cultura judaica. Nós ficamos felizes, não só por essa lembrança, por esse apelo cultural que é de suma importância para os nossos cidadãos cubatenses, para que possa estar aberto em visitação e conhecer um pouquinho a história desse espaço. Nós ficamos felizes também com essa parceria que foi feita entre a Associação Israelita e também a Prefeitura de Cubatão através do CONDEPAC. Então acho que é um trabalho agora mútuo de preservação e divulgação.